Bom dia! Nós estamos aqui hoje para falar sobre como preparar a sua aula. Como você pode preparar a aula, o culto infantil, como que você pode preparar a sua ministração para as crianças. É sobre isso que a gente vai falar agora. E deixa eu ver quem tá aqui comigo. Amanda, tia Júlia, tia Nanda, Aninha, Pamela. Olá, bom dia, tia Nanda. Pati, que bom ter vocês aqui, gente. Bom dia, Milene. Milene já é conhecida aqui. Bom dia, Ana. Gente, que bom ter vocês aqui. Pamela, bom dia. Tô muito feliz de ter vocês aqui. Marise, querida. Que bom que você tá aqui também. A Marisa é de João Pessoa. Ela fez uma visita aqui pra gente semana passada. Comeu pizza aqui em casa, né, Marise? Foi muito bom, foi um tempo muito gostoso. Um prazer te conhecer, querida. Gente, vamos começar então a nossa live, sem perder muito tempo? E eu queria te pedir para você enviar aqui no aviãozinho essa live para outras pessoas, para que outras pessoas possam ver que muita gente pode ser abençoada através dessa live. Então vamos lá. Fabi, bom dia, querida. Nayara, Aninha Santos, eu conheço a Ludmilla, esposa do seu primo Vander. Sou de Londres. Ai, que delícia! Manda um beijo pra Ludmilla, então, Aninha. Ludmilla e pro Vander, meu primo querido. Eu amo muito esses primos aí de Londres. Grande beijo, Aninha. Ministério Infantil. Nayara, bom dia. Natália, bom dia. Gente, então vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos falar sobre como que a gente pode preparar a aula, como que nós podemos preparar uma aula que seja atrativa, que seja criativa, né? Que seja, acima de tudo, intencional. Nós sabemos que muitas vezes a gente pode dar uma aula e, enfim, não ser muito legal. As crianças entrarem e saírem do mesmo jeito. Ou às vezes a gente pode até falar, não, mas eu orei muito e tal. Mas às vezes não ser uma aula envolvente, não ser um culto envolvente, onde as crianças vão se lembrar, onde vai marcar ali o coração dessas crianças. Então, nós precisamos ter alguns elementos que são fundamentais, que são muito, assim, elementares, sabe? Que são básicos para a nossa aula. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, beleza? Então, tô aqui com meu leitinho. Leite com Toddy, quem sabe que eu amo. E eu queria pedir pra você ficar aí também anotando. Talvez você fale, Wilson, agora eu não tô com caneta, beleza. Mas depois se você puder depois, então, assista de novo e aí anota. Mas tem algumas coisas que vão ser importantes. Eu vou dar algumas dicas que podem te ajudar muito no seu ministério. Amém? Vamos orar pra gente começar? Então vamos lá. Senhor, muito obrigada, Paizinho, pela vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui nessa manhã. Muito obrigada, porque eu sei que o Senhor tem algo especial para falar com cada um de nós. Eu sei que o Senhor quer nos ensinar e, como a Tua palavra diz, aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo. Nós estamos nos esforçando para aperfeiçoar o nosso ensino. Nós estamos aqui nos esforçando em obediência à Tua palavra. Se o Senhor nos chamou para ensinar, nós vamos fazer isso com excelência, com muita alegria no nosso coração, nós faremos o nosso melhor. Por isso sabemos que nós precisamos sim nos aperfeiçoar. Nós sabemos que nós podemos sim melhorar. E é por isso que cada uma dessas pessoas estão aqui nessa manhã, por isso que eu estou aqui e eu quero compartilhar aquilo que tem me abençoado para que possa abençoar a muitos outros. É isso que eu te peço no nome de Jesus. Amém? Gente, então vamos lá. Nossas aulas vão ser mini aulas, né? Todas as... Mini não, né? Que é uma aula até grande, quase 1 hora. Todo domingo, toda quinta-feira, nós temos aqui a nossa live de quinta, onde nós temos aulas especiais para líderes de crianças, para ministros de crianças. Então é muito importante você colocar aí na sua agenda, toda quinta-feira, 8 da manhã. Essa semana, excepcionalmente, né, tá sendo hoje, na sexta, porque ontem eu tive médico e não consegui fazer. E não conseguiria, por causa do horário. Mas estamos aqui hoje e com esse tema tão importante. E se você também tem outros temas, se você fala assim, Wilson, eu queria muito uma aula sobre isso,
Eu tô tendo uma necessidade muito grande sobre esse assunto. Queria que você também compartilhasse, para que a gente possa também colocar no nosso cronograma de aulas. A gente tem um cronograma de aulas, mas a gente possa colocar também no cronograma de aulas de forma que possa te abençoar de forma específica. Amém? Então vamos lá, gente. Sobre como preparar a nossa aula. Eu estava aqui, inclusive, agora na oração, e eu falei de um versículo que está lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 7. E eu falei desse versículo, e é um versículo que, não sei se você já conhece, mas é um versículo muito importante quando fala para nós que somos líderes de crianças, ministros de crianças e todo aquele que ensina na igreja, principalmente para nós. E esse versículo é de Romanos 12, capítulo 12, versículo 7. Olha o que diz. Diz assim. Vou ler o 6 para vocês entenderem um pouquinho o contexto. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção de fé, da proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo. Aqui está falando de alguns dons que foram recebidos por Deus. Foram dados por Deus. E nós recebemos esse dom de Deus. O dom de ensinar. Se você ministra para as crianças, você está ali ensinando. E eu creio que repousa sobre você o dom do ensino. E eu creio que nós como ministros ali da palavra, como líderes de criança, aqueles que estão ali ministrando a palavra para as crianças, precisamos aperfeiçoar o nosso dom. E eu costumo sempre associar os líderes ali que estão ministrando no domingo, ou você que está ali na célula também, né, ministrando para as crianças, com um pastor. Porque muitas vezes a gente valoriza muito o pastor que está lá no culto, e isso é certo, tem que valorizar mesmo. E a gente fala, nossa, o pastor que está lá no culto preparou uma palavra, né? E aí essa palavra está sendo ministrada no coração das pessoas. Então, é fundamental, isso mesmo. O pastor que está lá no púlpito ensinando para todos os membros da igreja, ele se preparou para ministrar aquela palavra. Não pode ser diferente com o líder que está ali ministrando na sala com as crianças ou no culto com as crianças. A gente precisa se preparar. Não dá pra pensar que o líder pode chegar de qualquer jeito, abrir a Bíblia e, enfim, vou te contar uma historinha igual eu aprendi quando eu era criança. E, infelizmente, é isso que a gente vê muito. Muitos líderes reproduzindo apenas aquilo que eles já aprenderam quando eles eram crianças. Né? Então, às vezes, tem alguns líderes que eles são novos na fé. Lembro esses dias agora, tem um líder que ele é novo convertido, entre aspas, assim, né? Tem uns 3 anos de conversão. E ele se converteu através da filha dele, que a filha dele amou o Kids, falou, pai, aqui agora é minha igreja, eu quero vir pra cá todo domingo e tal. E aí, beleza, ele se converteu. E aí, depois aceitou Jesus, se batizou, foi uma bênção. E hoje ele serve no Kids. E ele é uma bênção, né, servindo no Kids. E ele tava falando o quanto ele aprende da Bíblia ali no Kids. Porque ele não era convertido, então ele não tinha as histórias da Bíblia que a gente conhece normalmente, né, de Esaú, Jacó, Davi, Golias, Moisés e tudo, essas histórias clássicas que a gente conhece, como se fosse contos de fada da igreja, né. Essas histórias clássicas, eles não conheciam, porque ele não era cristão. Então agora que ele está conhecendo todas essas histórias, e aí ele fala que quanto que lá no Kids ele aprende, ele fala, meu Deus, eu aprendo muito aqui no Ministério Infantil, eu aprendo muito da Bíblia aqui no Ministério Infantil, e de fato isso é muito importante, e é uma bênção saber disso. Mas tem muitos outros líderes que eles já aprenderam no passado o básico, né? Quando você era criança, talvez você ia na escola dominical, e aí você aprendeu um monte de histórias bíblicas, um monte de coisa. E aí a gente acaba reproduzindo aquilo que a gente aprendeu e da forma que a gente aprendeu. Mas nem sempre aquilo que a gente aprendeu é o certo. E nem sempre a forma como a gente foi ensinado é a melhor. Então grava isso. Nem sempre a maneira como você ensinou é a certa. Aliás, vamos lá de novo. Então grava isso. Nem sempre a maneira como você aprendeu é a certa. E a maneira como você foi ensinado é a melhor. Nem sempre. Como assim? Vamos primeiro nessa questão da maneira como você... da forma como você aprendeu.
Muitas vezes, vou dar um exemplo aqui clássico, né, de Noé. Muitas vezes nós aprendemos com Noé, e a gente estuda lá, né, quando a gente é criança, sobre Noé, não sei o que, e a gente aprende o que de Noé? Que Noé, ele era um homem justo e bom, e aí Deus escolheu ele para salvar, né, toda a terra, e aí escolheu ele e a sua família para construir uma arca. E falou para ele, olha, construa uma arca e para salvar você e a sua família. E aí a gente aprendeu quando éramos criança que o quê? Que Noé construiu a arca e ele pregava para as pessoas enquanto isso. Ele falava, arrependam-se dos seus pecados. Quem aqui aprendeu desse jeito? Fala aí para mim, se você aprendeu desse jeito também. Arrependam-se dos seus pecados e tal, e pregava para as pessoas, e as pessoas zombavam de Noé, criticavam Noé e não queriam se arrepender, e por isso Noé construiu a arca e Deus usou Noé ali para pregar para aquelas pessoas, e ainda assim elas não se converteram, e aí a gente foi, e aí Noé foi, e aí ele entrou na arca, e enfim, aí vocês sabem o resto da história. Só que acontece, isso não é bíblico. Choque, muita gente não sabe disso, né? Por que eu falo até que muita gente não sabe disso? Porque esses dias agora a gente foi preparar um roteiro, e aí era sobre o tema de Noé, e uma das irmãs que escreve roteiro também, escreve junto comigo, e aí escreveu algumas partes, e eu falei assim, irmã, só tem um detalhe, isso aqui não é bíblico. A gente não tem base bíblica para falar que Noé pregou para as pessoas para elas se converterem. Muito pelo contrário. Naquele momento ali, havia ali o julgamento de Deus. Deus estava ali julgando a terra. Deus não estava ali falando assim, vou dar uma chance para vocês aqui, se arrependerem, Noé prega. Não, em nenhum momento fala que Noé pregou. Apenas o fato dele estar lá construindo a arca era uma pregação, porque ele estava ali manifestando a justiça de Deus. Então ali não era meio que uma pregação falando assim, né, de nossa, arrependa dos seus pecados. Não, Noé estava ali apenas cumprindo a justiça de Deus, de que ele ia acabar com toda a terra e ia salvar um homem pela graça dele. Um homem ali seria salvo. Então, às vezes, a gente acaba contando para as crianças uma história, reproduzindo uma história que a gente já aprendeu lá atrás, e a gente acaba reproduzindo de novo. Recentemente, outra história veio à tona aí também com a gente, da construção da Torre de Babel, e aí há uma lenda, né? Há uma teoria, né, de que Nimrod que construiu a Torre de Babel. E muitos líderes de crianças ministram assim, que o Nimrod foi um homem com um coração ruim, um coração egoísta e tal, foi um coração orgulhoso, por isso que ele estava errado, Nimrod que construiu. E aí, vamos procurar na Bíblia, onde está? Não tem base bíblica. Não está escrito isso. Não fala nem se Nimrod tinha coração bom ou ruim. Fala que ele era um grande guerreiro. Só isso. E não faz associação nenhuma dele com a Torre de Babel. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai preparar a palavra, quando a gente vai preparar a nossa aula, a gente precisa ter muito cuidado se aquilo que a gente está falando tem uma base bíblica. Irmãos, isso é muito sério, a gente precisa ter muito cuidado, porque a palavra de Deus, ela diz que nós não podemos mudar um i, né? Nós não podemos mudar uma vírgula daquilo que está escrito na Bíblia. Então, tenha muito cuidado com aquilo que você já aprendeu quando você era criança. Então, às vezes você aprendeu do jeito errado. É isso mesmo, às vezes a gente aprendeu do jeito errado. Então, a gente precisa conferir na palavra de Deus. Outra coisa que muito líder faz é jogar no Google, né? E a primeira coisa que aparece, ele já toma como verdade. Então, aí ele coloca no Google, né? Nimrod construiu a torre... Quem construiu a Torre de Babel? Aí aparece lá, Nimrod. Beleza, pesquisei no Google, então realmente foi Nimrod. Não, você tem que ir para a Bíblia. Onde na Bíblia está escrito isso? Quer ver outra coisa clássica? Que uma baleia engoliu o Jonas. Só que a Bíblia não diz que foi uma baleia. A Bíblia diz que foi um grande peixe. E isso é tão legal que eu já ensinei pro meu filho desde pequenininho o grande peixe. Eu nunca falei baleia. E aí hoje, quando ele pega, ele fala mesmo. Ele pega o peixe e fala, e veio o grande peixe e engoliu Jonas. Grande peixe, ele sempre fala. Ele sabe o que é baleia, mas quando ele fala da história de Jonas, ele fala grande peixe. Que eu já ensinei ele certo, grande peixe. Só que muitas vezes a gente aprende de forma errada. Às vezes são detalhes da Bíblia, mas são coisas importantes que a gente acaba mudando. Então, muito cuidado. Aí, a Esther tá falando que aprendeu muita coisa errada. Deixa eu ver aqui que a Viviane também comentou aqui. Gente, perguntou se a live vai ficar salva. Vai ficar salva, tá bom? Mas fica aqui pra gente interagir. Quando a gente se abre pra aprender, nós vemos Deus falando de variados modos. Isso aí.
É verdade, isso aplicamos nas mais diversas áreas. Exemplo, casamento, quando converte mais velho. É isso aí. Então, gente, nós precisamos pegar a palavra de Deus e ter muito cuidado com aquilo que a gente está lendo. A gente tem que conferir, falar, peraí, isso é bíblico? Isso está na palavra de Deus? E a gente precisa ter garantia de que é isso que mesmo que Deus está falando. E não é uma coisa da nossa cabeça, não é algo forçado. Então, antes de tudo, a gente precisa entender o que a Bíblia diz aqui quando fala esmere-se no fazer. Fala de dedique-se no fazer. Aí, ó, outra coisa que a pessoa falou. Dizem que o fruto do Éden era uma maçã. Muita gente fala. A criança não quer nem mais comer maçã, porque era a fruta da árvore do conhecimento. Então é isso aí, a gente tem que ter cuidado. As próprias músicas que cantamos com ele, exatamente. As próprias músicas, a gente tem que ter muito cuidado, que tem algumas músicas que a gente canta com as crianças que não tem base bíblica, que é errada. Tinha uma música, que eu agora não tô lembrada aqui, vocês me lembram aí de algumas musiquinhas clássicas assim? Ah, você quer uma que eu não gosto muito? Aquela assim que fala, ela é muito lindinha, eu amo essa música, só a melodia dela, só que eu mudo um pouco quando eu canto com as crianças. É aquela assim, ó, eu vou crescer, 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 crescer para Jesus. E quando eu estiver deste tamanho assim, eu quero trabalhar pro meu Senhor sem fim. Lá, lá, lá. O que essa música fala? Que eu só vou trabalhar pro meu Senhor quando eu crescer. Então quer dizer que quando você é criança, você não trabalha pro Senhor. Então tá errado. Então a gente precisa ensinar para as crianças. Então eu até canto de forma diferente. Eu vou crescer, 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 crescer para Jesus. E quando eu estiver deste tamanho assim, eu vou continuar a trabalhar sem fim. Enfim, tem que mudar a melodia aí. Então a gente precisa ter cuidado com as músicas que a gente canta com as crianças. A gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente ensina para as crianças. Tem que ter realmente uma base bíblica, tem que ter fundamento. Por isso a gente precisa, como ministro de crianças, comer a palavra de Deus. A gente precisa amar a Bíblia, gente. A gente precisa ler a Bíblia. Não dá pra gente ficar apenas, né, com aquilo que a gente aprendeu quando era criança, reproduzindo isso. Aí, então, eu falei de que nós não podemos apenas reproduzir, né, transmitir aquilo que a gente aprendeu. A gente não pode apenas fazer isso. Mas nós não podemos também transmitir da maneira, da forma como a gente aprendeu. Aí vamos falar de outra coisa aqui, que é sobre essa forma. Quando nós éramos crianças, nós não tínhamos todos os recursos que a gente tem hoje para usar. Quando a gente era criança, na minha época, logo esses dias atrás, é recente, né? Isso, recente. Na verdade, era quase os mesmos recursos de hoje. Mas quando eu era criança, eu lembro que tinha uma época que não tinha nem xerocadora, né? Assim, não tinha impressora pra imprimir e xerocadora, não tinha assim. Então, surgiu um pouquinho depois. Mas eu lembro claramente de ter aquele negócio, gente, como é que chama aquilo? Aquele negócio que colocava, assim, as folhas e aí a folha passava, né? Como se fosse um carbono, né? Que aí passava a imagem pra outra folha. Como é que chama? Esqueci o nome disso. Se alguém lembrar o nome desse negócio aí, coloca aí. E aí tinha isso, então as folhas eram usadas assim. Então a gente não tinha esse recurso da impressão. Não tinha, gente, televisão na sala. Mimeógrafo, era um mimeógrafo, isso aí. Na minha época tinha um retroprojetor também. Era o retroprojetor usado na sala, é verdade. Hoje a gente tem o projetor que projeta a imagem. Na minha época não tinha YouTube. Na minha época não tinha uma série de coisas, não tinha celular, não tinha... gente, não tinha um monte de coisa, não tinha Google Tradutor. Hoje a gente já tem uma série de recursos diferentes. Então o que acontece? Muitos líderes, eles reproduzem aquilo que eles, da forma que eles aprenderam. Então, aí ó, mimeógrafo com cheiro de álcool, exatamente, tinha um cheirinho de álcool. Então muitos líderes, eles acabam reproduzindo da mesma maneira que eles aprenderam. Era aqueles cartões assim grandões, né? Tinha umas cartolinas grandonas assim, e aí eles passavam, e aí todas as imagens eram daquele jeito. E aí a gente acaba fazendo hoje com as crianças apenas assim. Não é que é errado você usar isso, mas às vezes a gente acaba limitando, né? Na hora de preparar a nossa aula, a gente acaba só fazendo do jeito que a gente falou. Inclusive, no meu curso, no Liderança de Crianças Relevantes, Liderando Crianças com Relevância, lá no curso tem um módulo onde eu falo só sobre criatividade, e eu falo até um pouco sobre isso, em criatividade. Que às vezes a gente
limita, né, assim, porque a gente acaba reproduzindo do jeito que a gente aprendeu. E essa é a tendência natural do cérebro. É ele fazer do jeito que ele aprendeu, é ele ir pelo caminho mais rápido que ele tá acostumado, do jeito que ele sabe fazer. E às vezes a gente acaba preparando a aula das crianças exatamente assim. Aí hoje, às vezes, também vai pro outro extremo, né? Pro outro extremo não, mas pro um outro lado. Flanelógrafo, isso aí, álbum seriado, flanelógrafo. E aí a gente acaba só usando essas mesmas coisas. E aí, às vezes o que acontece? A gente... Peraí que eu me perdi. Vamos lá. Às vezes a gente acaba reproduzindo da mesma forma. E tem gente que às vezes vai lá até para um outro extremo, para um outro lado. Que ele faz o quê? Eu vou agora passar vídeo do YouTube todo domingo. E aí ele só passa vídeo do YouTube todo domingo. Todo culto, né? Lá com as crianças, toda vez que ele tá lá na sala com as crianças. Então a gente precisa variar também nisso aí. E a gente precisa não só reproduzir só da forma que a gente aprendeu. A gente precisa mudar isso aí. Então vamos lá. Pra gente preparar uma aula, então, Wilson, tá, beleza, já aprendi então que eu preciso me dedicar, preciso ler a Bíblia mais, não posso reproduzir da mesma forma aquilo que eu aprendi, né? Ctrl+C, Ctrl+V, aprendi, já vou reproduzir, tenho que conferir se isso é bíblico. E eu também preciso mudar a forma de reproduzir, né? Não é porque eu aprendi de um jeito que eu preciso fazer exatamente igual. Exatamente, então tem essas coisas importantes. Só reforçando aqui sobre essa questão da gente não reproduzir exatamente como a gente aprendeu, a gente olhar na Bíblia. Lá em Atos, a Bíblia fala um pouco sobre os crentes, os cristãos de Bereia, os bereianos. Não sei se você já ouviu falar desse versículo ali em Atos, agora eu não me lembro exatamente a referência, depois eu procuro pra vocês. Mas ali em Atos, os apóstolos, eles vão em Bereia e eles encontram ali em Bereia os cristãos que eles são mais excelentes. A Bíblia diz que eles eram mais excelentes do que os de Tessalônica. A Bíblia diz que eles procuravam na Bíblia e conferiam tudo aquilo que os apóstolos falavam. Tudo que os apóstolos falavam, eles iam lá na Bíblia, lá nas escrituras, né? Não era a Bíblia formada como hoje, mas eles iam lá nas escrituras e eles conferiam. Peraí, deixa eu ver se é isso mesmo que a Bíblia diz aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo que está nas escrituras. Então, isso é maravilhoso. E a Bíblia deixa muito claro que os cristãos de Bereia, eles agiram de uma forma mais correta do que os de Tessalônica. Então, nós precisamos ser bereianos. Não sei se você já escutou essa expressão, né? No mundo cristão é muito fácil a gente escutar. Os bereianos. Tem que ser bereiano. Bereiano é aquele que vai pra Bíblia pra estudar, vai pra Bíblia pra conferir. Então, só pra vocês terem uma ideia. Esses dias pra trás eu fui preparar uma ministração. Gente, leite com Toddy é muito bom. Eu fui preparar uma ministração e eu ia falar sobre cuidado com o corpo. E aí eu ia falar sobre Jesus. E eu falei, Jesus, ele cuidava do seu corpo, né? Jesus, ele... Aí eu ia falar, Jesus, ele tomava banho, escovava o dente. Aí peraí, eu não posso falar isso para as crianças, né? Que Jesus tomava banho, que Jesus escovava o dente. Eu não sei se era cultura da época. Aí eu fui pesquisar. Eu tive que pesquisar. Falei, gente, eu tenho que pesquisar se era cultura da época tomar banho, se era cultura escovar os dentes. Enfim, eu não encontrei, pesquisei pra caramba, eu não encontrei algo bem claro falando se os judeus dos tempos de Jesus, se eles tomavam banho diariamente. Tinha assim eu encontrei algumas coisas que existiam alguns tanques de banhos na cidade que eles tomavam banho, mas não falava se esse banho era diário. Mas eu encontrei na Bíblia as referências sobre lavar as mãos e lavar os pés ao chegar em casa. Então, o que eu fui usar? Fui usar isso que era bíblico. Lavar as mãos, lavar os pés. Falei, olha, Jesus cuidava do seu corpo. Ele lavava sempre as mãos, ele lavava os pés. Isso, naquela cultura, naquela época, eles lavavam assim. Então, enfim. Então, eu fui atualizar daquela forma para as crianças. Para não falar uma mentira. Então, a gente precisa ter cuidado na hora da gente ministrar. Pra gente não inventar coisa, não falar coisa que não existe. Amém, gente? Então, vamos lá. Como, então, preparar a aula? Agora eu vou dar umas dicas práticas pra vocês, muito práticas. Então, se tiver aí, anota, que isso vai te ajudar, vai ser muito importante. Beleza? Então, ó, se tiver alguma dúvida sobre como preparar a aula, coloca aqui nessa caixinha de perguntas. Tá vendo essa bolinha com interrogação? Você pode clicar aí e colocar sua pergunta, que depois a gente vai tirar dúvidas aqui, tá bom? Então, você vai ser o sorteado. Então, vamos lá. Primeira coisa, ore. Na hora de preparar a sua aula, a sua ministração, ore. Peça a inspiração de Deus, peça a inspiração do alto. Chame pelo Senhor. Gente, a oração, ela é básica, ela é a primeira coisa que precisa.
Então a gente precisa começar com a oração. Começa orando, começa buscando de Deus, começa sendo cheio do Espírito Santo, pedindo para o Senhor falar com você. Não tem como a gente preparar uma ministração para as crianças sem orar, só achando, né, que vai ser só uma teoria ali, enfim. Não, a gente precisa de oração, nós precisamos orar, amém? Vamos lá, segundo lugar, defina o texto bíblico. Na hora de você sentar para preparar uma ministração, você tem que definir primeiro o texto bíblico. Então a Natália perguntou aqui, todos podem preparar uma aula? Acho que era aula, né? Todos podem preparar uma aula. Aqui no Atitude Kids, nós já temos a equipe, que são os supervisores de rede. Agora também tem alguns líderes de ministério do Atitude Kids em outras cidades. Eles se escrevem junto comigo. Então eu não escrevo sozinha, eles escrevem junto comigo. A gente um ajuda o outro a escrever aí os nossos roteiros. E aí os líderes de célula, os líderes de sala, eles já recebem o roteiro pronto. Então a preparação da aula deles, ela é uma preparação extra. Vai envolver a leitura da Bíblia, vai envolver a oração, vai envolver um aprofundamento da palavra, buscar outras coisas que eu vou falar aqui. Mas muita coisa básica dessa aqui nem há necessidade deles fazerem, porque a gente que já está preparando aqui, que é eu, os supervisores de rede, os outros líderes de ministério, a gente já entrega isso praticamente pronto. Mas às vezes na sua igreja você ainda não tem, né? Você não tem um roteiro preparado, às vezes ou às vezes é um dia especial que você vai preparar uma lição para as crianças. Hoje eu vou preparar uma lição especial aqui para as crianças, hoje eu vou preparar um culto especial. O que eu faço? Como que eu vou preparar essa aula? Todos podem preparar. E como você pode preparar essa aula? Então vamos lá. A gente falou já primeiro, oração. E segundo, defina o texto bíblico. Então é muito fácil a gente pular essa etapa aqui de definir o texto bíblico e pular direto para o tema. Então eu vejo muita gente falando assim, qual o tema de culto que eu posso fazer com as crianças aqui? Qual o tema que eu posso usar? Gente, então, com todo carinho, o tema é o último a ser definido. A primeira coisa que a gente define é o texto bíblico, porque é o mais importante, que é a Bíblia. Então, o que a gente vai ensinar para as crianças? Qual o texto bíblico que nós vamos ensinar para as crianças? Então, a primeira coisa que você tem que ver é qual é o texto bíblico. Defina o texto bíblico. Nós vamos ensinar sobre Noé. A gente vai ensinar sobre o texto de Noé, o texto bíblico de Noé. Isso, gente, é importantíssimo. Então, eu vejo muitas vezes o líder preocupado com o tema primeiro, e aí ele quer adaptar, achar alguma coisa na Bíblia que fale sobre aquilo. Então, por isso que muitas vezes a gente acaba forçando um texto bíblico, ou às vezes a gente acaba mudando a Bíblia, né, falando que ela fala de uma coisa que na verdade ela está falando de outra coisa. Então, a gente precisa ter cuidado e começar definindo o texto bíblico. Pega o texto bíblico, olha, nós vamos ensinar para as crianças esse texto bíblico. Eu tenho gostado muito, a gente tem buscado isso aqui no Atitude Kids, seguir uma linha mais cronológica. Então a gente tem seguido, a gente está estudando Gênesis, então a gente está na ordem certinha de Gênesis. Criação do mundo, Adão e Eva, aí depois a gente foi para Noé, agora a gente vai para a Torre de Babel, enfim. Então a gente está indo na ordem certinha, assim, e fazendo uma associação da Bíblia de uma história com a outra, para não ficar histórias só soltas, entendeu? Então eu prefiro muito mais a gente seguir um texto bíblico assim, do que você falar tipo um tema e depois você encaixa qualquer texto bíblico nesse tema, entenderam? Então definir o texto bíblico, você pega, o texto bíblico é esse de Jesus multiplicando os pães e peixes, beleza? Aí o que você vai fazer depois disso? Você vai definir um princípio para aquela lição. Vou pegar isso de uma forma mais prática para vocês. Vou abrir uma lição. Vou pegar para vocês a lição de Páscoa. Já que a gente está falando de Páscoa, semana que vem é Páscoa, então vou dar esse exemplo para vocês, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá. Lição de Páscoa, a gente já tem um texto bíblico definido, que é ali lá em Êxodo 12, quando fala do povo, da primeira Páscoa, quando foi instituída a primeira Páscoa. Ali em Êxodo 12 a gente vai fazer uma exegese, né? A gente vai comparar esse texto com João 1:29, ali que fala que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a gente já escolheu o texto bíblico aí, já separamos o texto bíblico, a gente sabe qual é a base bíblica, qual é aquilo que a gente vai ensinar para as crianças. Depois disso, depois que a gente define o texto bíblico, a gente vai definir o princípio. Então a gente vai ler aquilo e vai falar assim,
qual princípio bíblico Deus quer me ensinar através dessa palavra? E aí você vai analisar, peraí, qual é o princípio bíblico? O princípio nos fala de valor. Qual é o valor, né, que Deus quer ensinar através dessa palavra? E aí a gente vai identificar ali aquele princípio. Então, qual o princípio que a gente extraiu aqui para essa ministração da Páscoa? Jesus é a verdadeira Páscoa. Que Jesus é a verdadeira Páscoa. Que não é o que o mundo ensina sobre a Páscoa, não é a verdadeira Páscoa. A verdadeira Páscoa é essa aqui, do Cordeiro de Deus, que foi morto no nosso lugar para nos salvar. Então, a gente definiu ali um princípio. Então, você precisa, então você poderia, talvez, falar, Jesus é o Cordeiro que morreu para me salvar. Você poderia também. Jesus é o Cordeiro que morreu para me libertar. Também poderia ser um princípio que você vai tirar desse texto bíblico. Então, você vai agora definir esse princípio. Definiu o princípio, aí você vai definir o versículo a ser memorizado. Aí, para você definir esse princípio a ser memorizado, você não precisa necessariamente extrair esse princípio esse versículo, você não precisa necessariamente extrair esse versículo diretamente daquele texto bíblico. Às vezes, o próprio texto bíblico ele vai ter algum versículo que fale sobre aquilo, que seja fácil das crianças memorizarem, que aplique aquele princípio de forma muito clara. Esse texto aqui de Êxodo 12, por exemplo, a gente não encontra nenhum versículo ali que coloque de forma muito clara esse princípio ali, que a gente vai falar também sobre Jesus ser a ressurreição e a vida, que a gente vai falar, né, sobre a importância, sobre que a Páscoa também é isso, depois a gente vai falar sobre isso em toda a lição. Então, o que a gente precisa definir? Um versículo que ele aplique tudo aquilo que você vai ministrar para as crianças, e que ele tenha a ver com o texto bíblico e que ele tenha a ver com o princípio. Aí você vai procurar então um versículo que ele aplique aquilo. Isso é até muito precioso, porque aí você encontra vários versículos na Bíblia que confirmam, que validam aquele princípio que você está ensinando, entendeu? Então, a gente vai usar aqui João 11:25, que disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Que a gente vai falar sobre a ressurreição de Jesus. Então é importante a gente colocar versículos, mas eu poderia colocar que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente nem colocou isso porque a gente acabou ensinando esse versículo recentemente numa outra lição, então a gente acabou colocando um outro versículo novo, mas esse também seria um versículo maravilhoso pra gente colocar, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a gente precisa ensinar para as crianças um versículo ali, escolher um versículo que ele vai aplicar aquele princípio. Muitas vezes, eu vou dar um exemplo, teve uma vez que a gente estava preparando uma lição e era sobre Jacó. E aí, uma irmã lá que preparou, a gente estava na hora de escolher o versículo bíblico, ela colocou um versículo que era assim: já não vai se chamar Jacó, agora chamarás Israel. E esse era o versículo para as crianças memorizarem. Só que você entende que é um versículo meio assim, que a criança vai ficar repetindo e ela talvez não vá entender perfeitamente. Tipo assim, será que em algum momento da vida dela, ali no dia a dia, ela vai estar lá e vai falar assim: olha, eis que não vou chamar mais Jacó, agora chama Israel. Será que ela vai se lembrar em algum momento prático assim? Não, então a gente precisava ensinar um outro versículo que ela se lembrasse, que fosse mais prático em várias situações da vida dela. Então é importante você ensinar um versículo que aplique aquela história. Então, como ela estava ensinando sobre Jacó, ela achou que tinha que ter um versículo falando sobre Jacó. Mas não necessariamente. Você vai poder escolher um outro versículo que testifique, né, que confirme aquele princípio que está sendo ensinado naquele texto bíblico, entendeu? E aí a gente faz assim uma exegese bíblica. Quando você estuda homilética e hermenêutica, você aprende um pouco sobre exegese. E aí a gente precisa sempre fazer isso, ter outro texto bíblico, procurar todos os textos bíblicos que comprovam aquilo, entendeu? Ai, que bom, Pamela. A Pamela falou que tá muito clara as suas explicações. Glória a Deus. Então, vamos lá. Então, a gente ensina o versículo assim, escolhe o versículo dessa forma, beleza? Beleza, definiu qual vai ser o versículo a ser memorizado, defina o objetivo. Isso aqui é importantíssimo, principalmente quando você está preparando uma ministração
que não é para você ministrar. Às vezes você tá preparando ali um texto, acontece isso comigo também, porque eu preparo para todos os líderes, né? Então são mais de 200 células e que reproduzem o nosso material, e são mais de 19, são quase 19 igrejas filhas. Então são 19 igrejas, nosso roteiro vai para 19 igrejas, atitudes. Então quando eu vou escrever ali, eu defino muito claro qual é o nosso objetivo daquela lição. Porque é muito fácil a pessoa ir para outro lado, que não tem nada a ver com aquilo que a gente quer ensinar naquele dia. Porque, claro, a palavra de Deus é muito rica. Então, a gente pode falar ali de Noé, a gente pode falar 50 milhões de coisas, que Noé era um homem justo e bom. Então, a gente pode falar sobre ser justo. A gente pode falar sobre Noé ser obediente, que ele foi obediente a Deus. Ele obedeceu quando Deus mandou ele construir a arca, ele obedeceu direitinho tudo que Deus mandou fazer. A gente pode falar que Deus ama a família, por isso que Deus salvou a família de Noé. A gente pode falar... Enfim, gente, sobre ser diferente no mundo, porque todo mundo pecava, só Noé era diferente. Então a gente pode falar de muitas coisas ali no texto de Noé. E por isso que é importante você definir um objetivo. Primeiro o princípio, porque aí o princípio ele define tudo, né? Aí no objetivo, você vai mostrar para o líder, você vai mostrar para você mesma ali o que você precisa sair daquela aula, qual o objetivo seu daquela aula, daquele culto. Então, por exemplo, nesse caso da Páscoa, qual é o nosso objetivo? É ensinar as crianças que Jesus é a verdadeira Páscoa, que ele é o Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou para nos dar vida, para nos dar alegria. Então, esse é o objetivo. Então, o líder, ele bate o olho ali, você precisa definir o objetivo para você mesmo. Quando você define o objetivo, você fala, então, esse é o meu objetivo, eu tenho que sair daqui ensinando para as crianças que Jesus é a verdadeira Páscoa, que Jesus é o Cordeiro que foi morto e ressuscitou para nos dar vida e alegria. Então, a gente precisa ter muito claro qual é o nosso objetivo ali na aula, ali naquela lição. Isso vai definir muita coisa. Então, vocês viram tanto que é diferente de você simplesmente chegar e... Hoje a historinha de hoje é essa. Não, a gente precisa definir algumas coisas que são muito importantes. Gente, tem gente perguntando aqui, ó. Gostaria de saber como vocês distribuem esses roteiros. Então, os nossos roteiros ainda não estão disponíveis para as outras igrejas. A gente ainda está formatando, a gente está em processo de edição e correção. Então, a gente está editando, corrigindo tudo, melhorando, fazendo inclusive algumas outras séries passadas, para que em julho, em nome de Jesus, em julho, na nossa conferência Atitude Kids, a gente vai ter uma conferência em julho, Atitude Kids 2 e 3 de julho. Na conferência a gente vai lançar a nossa série do Atitude Kids, vai ser o primeiro currículo para que outras igrejas possam adquirir, beleza? Então, se preparem aí, em nome de Jesus, em julho vocês vão poder ter acesso já às primeiras séries, tá bom? Então, vamos lá. Teve uma irmã que falou aqui, ó. A Leia falou, né? Peraí, deixa eu ler um pouquinho antes. Filhos como flecha. A importância não é a criança decorar versículos, sim entender o mesmo na prática. E isso aí é a gente ter um versículo que a criança ela vai se lembrar daquele versículo nos momentos práticos da vida dela. Por que a gente faz a memorização do versículo? Para que aquela palavra fique gravada no coração dela. A gente tem vários testemunhos aqui, gente, de criança. Teve uma criança uma vez que ela foi premiada como um dos melhores alunos da escola. Ele ganhou o prêmio de melhor aluno da escola e tal. E aí ele recebeu uma homenagem, chamaram ele pra ir à frente, bateram palma pra ele e tal. Você é o melhor aluno, deu uma medalha pra ele. Quando ele desceu do palco, ele virou pra mãe dele e falou assim, ó. É ele quem dá sabedoria ao sábio e inteligência aos inteligentes. Então, naquele momento, ele reconheceu que quem tinha dado sabedoria para ele e inteligência era Deus. Aí ele falou, Daniel 2:21, Daniel 2:21. Ele se lembrou do versículo que ele tinha aprendido no Kids. E aí ele praticou ali, colocou em prática ali naquela hora. Então o versículo serve para isso. Ele tinha aprendido já isso no culto Kids e ele se lembrou disso naquele momento. Amém? Então, ó, tem gente, a Leia aqui tá falando. Eu pensei que depois da oração, esse seria o primeiro passo, definir o objetivo. Não é. Sabe por quê? Como você vai definir o objetivo sem ter o texto bíblico? Entendeu? Então, a primeira coisa que você tem que ter é qual é o texto bíblico que você vai ensinar. Então, eu vou... Às vezes, por exemplo, agora a gente sabe ter um tema específico que é a Páscoa.
Então a gente tem um tema específico da Páscoa. Peraí, eu tenho já a Páscoa para ensinar sobre a Páscoa, então a gente já sabe alguns textos da Bíblia que a gente sabe que vai falar sobre a Páscoa. Então é um pouquinho diferente ali, né, que a gente define o tema um pouco antes, né, o tema vem um pouco antes. Mas, ao mesmo tempo, a gente, no normal, no natural, é importante você pegar primeiro o texto bíblico, né, e depois você desenvolver. Gostaria de... Não é que seja errado, tá, gente? Não é que, tipo assim, nossa, se você fizer diferente, você tá errado e tal. É o que eu oriento a fazer, que eu creio que é o melhor, tá bom? Vamos lá. Quer participar desse congresso? Amém. Já anota aí. Na infância é muito importante os ensinamentos corretos, porque eles são como uma esponjinha. Exatamente. Vai ficar gravada a live, tá, Cláudia? Então, vamos lá. Então, gente, depois que você define ali o objetivo, aí você vai escolher o tema. Viu? Que agora que é a hora de escolher o tema lá. É igual quando você faz uma redação. Não sei quantos de vocês na escola fazer redação. Na hora de fazer redação, o que os professores sempre falavam? Você vai escrever o título da redação depois que você escrever a redação. Primeira coisa que você escreve é a redação, depois você escreve o título. Bem, eu aprendi desse jeito, né? E eu tinha notas boas nas redações, graças a Deus. Então, o que acontece? A gente precisa também primeiro escrever o roteiro e depois a gente botar o tema. Por que isso é importante? Porque aí você vai definir o tema de acordo com aquilo que você tá falando ali. Então, o tema não é a primeira coisa, não é a coisa mais importante. Então, muita gente fica aí, gente, me dá ideia de temas para cultos infantis, me dá ideia de tal. E, querido, isso não é o mais importante. O mais importante é aquilo que você vai ensinar, né? O importante é o conteúdo ali, o texto bíblico, a Bíblia que você vai ensinar, beleza? E aí, depois disso, depois que você definiu o tema, aí você vai escrever o esboço da palavra. Essa é a minha orientação. Você vai direto pra palavra e vai fazer já o esboço da palavra a ser ministrada ali. Aí, claro, vai depender da idade dessas crianças. Se são crianças pequenas, você tá fazendo um roteiro para crianças menores de 5 anos, o seu roteiro da palavra tem que ser bem mais curto, direto, objetivo. E no caso dos pretinhos, vou fazer por pretinhos, 9 a 12 anos, você já pode puxar mais, você já pode fazer um roteiro bem mais completo, entendeu? Então, isso é importante, ó, da verdade. Esse Todd é frio, né? Porque se for quentinho já era. Não é, tá frio, gente, porque tá muito quente aqui. Ele tá frio. Outra coisa, então a gente escreve o esboço da palavra depois disso. Fez o esboço da palavra, né? Tudo aquilo que Deus quer falar com você. Na hora de escrever esse esboço, aí você segue. Por isso que eu acho tão importante o líder também de crianças fazer seminário teológico, né? O seminário pastoral teológico. Isso é muito importante, gente. Ajuda muito a gente, principalmente na aula de homilética, onde você aprende sobre preparar sermões, preparar esboços, né, de palavras. Nossa, é maravilhoso. Eu tive aula de homilética no meu seminário. E depois que eu, aqui na nossa igreja, eu também tive aula com o pastor Josué. Ele deu aula de homilética para todos os pastores. E foi muito bacana, muito precioso também, me ajudou demais na hora de preparar. Então, tudo que você puder estudar também sobre homilética pode te ajudar muito. Quem sabe depois eu faço uma live só sobre homilética? Quem quer? Quem quiser, que depois fala também, que a gente pode fazer. Homilética não tem nada a ver com omelete, tá bom, gente? Eu achava que tinha alguma coisa a ver. Antes de saber homilética, o que é isso? Então, se você também quiser saber, você vai depois me falar, tá bom? Então, vamos lá. Aí a gente escreve, então, o esboço da palavra, que aí ele vai envolver muito sobre isso, essas técnicas, né, de homilética. Então, você vai precisar escrever um esboço um pouco baseado nisso. Então, não pode ser apenas ideias soltas. Você tem que seguir o texto bíblico, tem que colocar ali o princípio aplicado, o versículo aplicado dentro daquele esboço. Então, tipo assim, você vai ensinar aquele versículo que Jesus é a ressurreição e a vida, mas durante ali a palavra você nem cita esse versículo, você não faz nenhuma associação do texto com esse versículo, tá errado, vai dar ruim. Então, outra coisa, você precisa garantir que o seu objetivo vai estar ali dentro da palavra muito claro, mas você vai estar ensinando aquilo. Então, isso é importante, beleza? Que bom que vocês querem, tô vendo aí, que bom. Depois então eu marco uma sobre isso, tá bom? E aí, depois que a gente escreve o esboço da palavra, a gente vai preencher o roteiro. Então, você tem já um roteiro básico de ministração, né, uma programação básica do que ministrar para as crianças? De como que vai ser a ordem, do que você vai fazer? Então, eu vou dar um exemplo básico aqui de uma aula básica
culto ou aula básica que a gente vai dar para as crianças, vai fazer para as crianças. A gente tem lá a brincadeira inicial, faz uma brincadeira no início. Então, quem tá anotando, vai anotando aí. Uma brincadeira no início, uma brincadeira inicial, o versículo, a gente ensina o versículo, ministra o louvor, depois de ministrar o louvor, vamos pra palavra, depois da palavra, a gente faz uma oração, pode ter um momento de oração bem específico, assim, né, abençoado. Depois da oração, a gente tem uma interação com perguntas, onde a gente vai interagir com as crianças, e brincadeira. Finaliza com brincadeira. Você viu que começa com brincadeira e termina com brincadeira, né? Então, aqui são alguns passos que a gente pode ter na ministração, numa aula com as crianças, né? Não quer dizer que você vai seguir exatamente esse. Hoje, aqui no Atitude Kids, por exemplo, a gente tem alguns bem diferentes, a gente tá bem variado. Então, porque a gente tem mudado no nosso culto Kids, né? Então, a gente tem o teatro, então a gente acaba incluindo o teatro entre algumas coisas, entre algumas ministrações. A gente faz experiências, então a gente ensina a Bíblia através de uma dinâmica, né? Então a gente faz uma dinâmica e tem a aplicação dessa dinâmica. Então hoje a gente, no nosso roteiro, a gente coloca muito mais. Mas eu tô passando pra vocês aqui uma coisa básica. Tipo assim, nossa, Luiz, não sei por onde começar. Então, você coloca lá, começa com esse básico, que é isso, beleza? Então vamos lá. Começou lá, fez a brincadeira inicial. Essa brincadeira já tem também que tem que ter a ver com aquilo que você vai ministrar no dia. Então, essa brincadeira não pode ser simplesmente cirandinha, gente. Tem que ser uma brincadeira que já vai alcançar o objetivo daquele dia. Lembra do objetivo que você tem? Tem que ser uma brincadeira que vai alcançar esse objetivo de ensinar aquilo para as crianças. Aí, fez uma brincadeira bacana, não precisa ser uma brincadeira de muito movimento. Essa primeira brincadeira é ideal que ela seja uma brincadeira um pouco mais, que as crianças se acalmem mais, seja uma brincadeira legal, divertida, mas não faça uma brincadeira de muito movimento, porque logo depois elas vão pro versículo, né? Olha o que aconteceu, esses tempos atrás a gente estava aqui fazendo escrevendo um roteiro. E aí a irmã que tava me ajudando, a pessoa que tava me ajudando, a gente colocou uma brincadeira das crianças jogarem balões antes da palavra. E aí eu falei assim, olha, eu vou só trocar. E ele tinha colocado uma outra brincadeira no início, eu falei, vou trocar de brincadeiras, porque as crianças se agitarem muito assim, jogando balão antes da palavra, não vai dar muito certo, porque aí elas vão começar na palavra todas agitadas. Então a gente precisa quietar elas. Então a gente colocou a mais agitada lá no início, porque depois vinha o versículo que era animado e dava certo. Agora, se você vai ter a brincadeira do final, para acabar tudo, escolha a brincadeira do final para ser a mais agitada. E a do início ser mais calma, para você ir acalmando as crianças. Muitos líderes, eles às vezes me falam, me reclamam pra mim, nossa, minhas crianças já chegam agitadas. Então, esses tipos de brincadeira que acalma, que tranquiliza as crianças, ajuda muito. Então, faça brincadeiras, às vezes jogo da memória, brincadeiras, né, tipo telefone sem fio, alguma brincadeira que seja com eles sentados, que seja às vezes deles montarem alguma coisa, alguma brincadeira nesse sentido, ok? A gente sempre faz essas brincadeiras iniciais aqui assim, dificilmente a gente faz uma com muito movimento, porque depois eles vão pro versículo, eles vão se sentar para começar o culto, então isso é importante. Aí depois a gente vai ensinar o versículo do dia, porque a gente vai falar, olha, hoje nós vamos aprender sobre isso que a Bíblia diz, e aí a gente ensina o versículo. Por que a gente ensina aqui no início? Porque durante todo momento a gente vai ficar repetindo esse versículo e vai fazer sentido para essa criança, entendeu? Aí depois disso, aí você vai no momento do louvor, o louvor, você precisa também separar músicas que vão alcançar o seu objetivo. Então você viu que tudo isso vai centralizar pro objetivo? Então não é só, quero cantar essa música porque essa música é legal. Não, tem que ir também pro objetivo, beleza? Pelo menos uma das canções. Acho que é importante para você reforçar aquele princípio do dia. Aí depois no momento da palavra, quando você escrever a palavra, você escreveu o esboço antes. Nesse momento agora que você está preenchendo ali o roteiro, ou até enquanto você está escrevendo a palavra mesmo, quando você está fazendo o esboço, você vai colocar os recursos visuais que você vai usar. Então, coloca a cabeça para pensar. Coloca o Google para funcionar, para você pesquisar. E aí você vai pesquisar várias ideias. Peraí, o que eu posso acrescentar de recurso visual aqui nesse culto? Então, quando eu falei pra vocês lá no início que hoje nós temos muitos recursos que são diferentes, que atrás a gente não tinha, vou dar um recurso que eu usei aqui pra fazer a próxima aula. Essa próxima ministração de domingo agora,
Eu escrevi junto com a Nívia. A Nívia escreveu a maior parte. Nívia é uma supervisora da Rede Laranja. Ela escreveu uma grande parte. E aí eu fui também preenchendo o roteiro em alguns momentos, então a gente escreveu juntas. E aí na hora que a gente tava falando, vai falar da Torre de Babel. E aí falando da Torre de Babel, na hora que a gente tava falando sobre a confusão das línguas, como é que foi, eu coloquei um Google Tradutor. E aí eu falei assim, olha, na hora que imaginem como é que foi a bagunça. Imagina se a pessoa pedia, me passa o tijolo. Só que aí ela tava falando, me passa o tijolo, só que a outra só entendia isso aqui. Aí vai falar em polonês, me passa o tijolo. Aí o Google Tradutor vai falar, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar pra vocês aqui. O Google Tradutor vai falar, me passa o tijolo. Quer ver? Vamos lá, norueguês. Gi mig murstein. Deu pra vocês ouvirem? Ó, vou colocar aqui perto. Gi mig murstein. Gi mig murstein. Beleza, aí a gente vai colocar várias línguas lá, e a outra russo. Aí o outro falava assim, não preciso mais de argamassa. Aí o outro entendia. Enfim. Então, a gente vai mostrar isso para as crianças. E aí elas vão também, a gente está usando uma ferramenta, que é o Google Tradutor, que a gente não tinha. Claro que a gente vai deixar isso tudo preparado antes, essas gravações, para só assim, soltar na hora. Não é assim, na hora, gente, peraí, igual eu fiz aqui. Não é assim, né, gente, bagunçado. Já tá com eles, o pessoal, a gente tem uma equipe de animação, graças a Deus. A equipe já faz esses videozinhos, né, esses áudios separados, para na hora que estiver ministrando, só dar o play lá e soltar. Então, eu tô mostrando pra vocês um dos recursos visuais que a gente inclui na ministração. Então, você vai preenchendo que recurso visual que vai me ajudar a explicar isso aqui. O que eu posso usar que vai me ajudar a fazer isso aqui, para as crianças entenderem melhor isso aqui. Então, você vai explorar isso aqui, explorar todos os recursos ali que você pode usar, beleza? Aí, lembrando da sua base bíblica, né, que tem que ter, a aplicação, sempre faça aplicação. Nunca um texto bíblico é vazio, é só uma historinha. Sempre tem algo de Deus para nos ensinar. Então você tem que ter a aplicação. O que isso tem a ver com a sua vida? O que isso tem de prático para a sua vida? Então, por exemplo, estamos aqui na lição da Páscoa. Então, o que a gente vai fazer na lição da Páscoa? O que isso tem a ver? Tem a ver que ele vai entender que enquanto todos estão lá celebrando, comendo ovo de chocolate e com o coelhinho da Páscoa, ele vai se lembrar que, na verdade, a verdadeira alegria é Jesus. Ele que nos dá a vida, ele que morreu no nosso lugar, e que ele é o motivo de nós celebrarmos a Páscoa e comer chocolate. Ele é o motivo. Então, a gente vai ensinar isso para as crianças, e então a gente precisa garantir que essa aplicação vai estar na vida dela. Tipo assim, da mesma forma que os judeus celebravam a Páscoa, nós, como a libertação deles, nós hoje também temos que celebrar como nós somos libertos do pecado. Jesus nos libertou. Então, isso que a gente precisa ensinar para as crianças, beleza? E aí, então, tem que ter uma aplicação na vida dela. Ela tem que entender o que aquilo tem a ver com ela. Senão ela vai ficar assim, o que isso tem a ver comigo? Não tem nada a ver comigo. E a contextualização do versículo dentro da palavra, como eu já falei, né? Porque a gente pegar o versículo e introduzir dentro da palavra. Que aí a gente tá falando lá, né, que lá no Egito, aquele cordeiro foi morto para libertar o povo. Jesus também foi esse cordeiro que foi morto, mas a Bíblia diz que ele ressuscitou. Jesus, ele não ficou morto, ele ressuscitou. E é por isso que a gente celebra a Páscoa, porque Jesus, ele ressuscitou, ele morreu, mas ele ressuscitou. E ele disse que ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que morra, viverá. Você crê em Jesus? Se você crê nele, ainda que você esteja morto, você vai viver para viver a eternidade com ele. Então, aí aqui, o que a gente está fazendo? A gente está pegando o versículo que a gente está ensinando no dia e colocando aqui dentro da palavra de forma muito prática. Beleza? Então, vamos lá. Depois a gente faz um momento de oração. Não precisa ser uma oraçãozinha, tipo assim, repita comigo, crianças, e tal, e tal, e tal. Não, uma oração mesmo, pra que a criança, você quer entregar sua vida a Jesus, porque essa missão da Páscoa, ela é super evangelística, né? Então, fala lá, faz o apelo, isso é importante. E depois tem um momento de interação. Como que é esse momento de interação aqui com perguntas? É um momento onde você vai interagir com as crianças para que elas conversem.
Então muita gente não deixa tempo separado para as crianças falarem. Só fala. E as crianças nunca falam, só ficam ouvindo. Ou não ficam ouvindo, né? Só ficam conversando. Então a gente precisa dar oportunidade para elas falarem, né? E falar assim, e aí, o que você achou disso? E fazer perguntas para elas, mas não apenas perguntas do tipo, quem construiu a arca? Beleza, pode fazer essa pergunta? Pode. Mas a gente precisa ter perguntas que tenham aplicação na vida dela. Vamos voltar para a lição da Páscoa, para vocês terem uma ideia. A gente tá falando da lição da Páscoa, aí você vai perguntar para elas, o que você geralmente... qual é o símbolo que você vê da Páscoa? Qual o símbolo que você mais vê na época da Páscoa? Aí elas vão falar, o coelho, o ovo de chocolate. Aí você fala, mas o que a Bíblia diz? Segundo a Bíblia, qual é o maior símbolo da Páscoa? Aí eles vão falar, o cordeiro, ou a cruz, enfim. E aí você vai conversando ali com eles. Aí você vai falar, mas por que, gente, é a cruz? Aí deixa eles falarem. Porque aí você vai ter um feedback se eles aprenderam, como eles receberam aquilo que você ensinou. Então isso é muito importante para você firmar, pra você saber aquilo que tá na mente deles, para que você possa direcionar melhor. Então talvez ele fale, tia, então é errado comer ovo de chocolate? Aí você fala, não, meu amor, não é errado, mas você precisa entender que o principal não é o ovo de chocolate. Enfim, então você vai corrigir ali os pensamentos errados, né, os equívocos ali nesse momento de interação, onde você vai escutar as crianças, ter essas perguntas, essa interação. E finaliza com a brincadeira mesmo, brincadeira de pular, de correr, essas brincadeiras, mas que apliquem o princípio do dia, beleza? Então não faça uma brincadeira por si só, né, apenas por brincar. Aproveite o tempo que você tá para ensinar os princípios da palavra de Deus. Então você vai fazer uma brincadeira que tenha a aplicação do dia, beleza? Que tenha a ver com aquilo que as crianças estão aprendendo, tá bom? Então, vamos lá. A gente, por exemplo, aqui teve uma brincadeira simples, que todo mundo sabe brincar, mas que aplicou. A gente brincou de a gente vai brincar de vivo morto. Então a gente fala vida, morte, enfim, aí a gente vai reassociar que Jesus é que traz vida, porque ele é a ressurreição e a vida. Alguma coisa, vai ser mais ou menos assim, que eu não finalizei aqui, mas vai ser mais ou menos assim a brincadeira, beleza? Então, gente, tudo que entra no meio desses pontos aqui do roteiro é algo que vai preencher o culto, trazendo criatividade. Então preencha trazendo criatividade, trazendo vida, né? Trazendo algo especial, algo que vai chamar a atenção das crianças. Isso é muito importante. Mas o mais importante de tudo é a palavra. Então, antes de você pensar só por exemplo, eu sei que isso é bacana, gente, eu sei que é legal. Antes da gente pensar somente na lembrancinha que a gente vai entregar para a criança, mais importante é a palavra que vai ser ensinada. Então, cuidado de você não focar lá na lembrancinha e esquecer do mais importante, que é a palavra de Deus. Amém? Porque os meios como você vai ensinar, eles vêm depois. O mais importante ali é a palavra. E o meio com o qual você vai transmitir essa palavra, eles vêm depois. Eles não são o mais importante, beleza? E mantenha uma rotina de leitura bíblica, uma rotina de oração, de paixão pela palavra, de escutar palavras. Faça isso, porque isso vai ser fundamental para você construir as suas aulas, os seus roteiros de cultos muito abençoados. Amém? Deixa eu ver então aqui quem tem alguma pergunta. É a pergunta que a Natália tinha feito aqui, Todos podem preparar uma aula, um roteiro? Sim, todos podem preparar. É o Espírito Santo que nos inspira, que nos capacita. Amém? Tem alguém para fazer alguma pergunta? A gente tem 1 minuto para responder. Aqui, trabalhei em escola pública e ensinei isso para os meus alunos ontem. Achei uma fofura um aluno perguntando, tia, o que é ressuscitar? Que lindo, glória a Deus, eu te usei muito aí. O bom é que eles chegam em casa e fazem conosco tudo que aprenderam. Exatamente. Isso é muito lindo, muito precioso. Eles repetirem depois, né? Gente, aqui a Leia, você falando parece tão simples, mas é simples, gente. O Espírito Santo, ele vai te instruir, te inspirar. Pode ter certeza, depois que você pega o hábito, né? Isso vai fluir com muito mais naturalidade. Não tô falando pra você que é fácil, rápido. Eu demoro, gente, muito pra escrever um roteiro. 2 dias. E olha que às vezes as pessoas escrevem, mandam pra mim pra eu fazer a correção, pra eu acrescentar alguma coisa, tirar, mudar alguma coisinha. Ainda demora. Só desse momento de correção, então, é demorado. Mas ao mesmo tempo é maravilhoso, é gostoso, é uma bênção. Nosso tempo tá acabando, tem 30 segundos, vou deixar a live salva. Se você quiser, dá um print aí, dá um print. E compartilha
lá nas suas redes sociais, compartilha para que outras pessoas, outros líderes de crianças também possam aprender. Se te abençoou, pode abençoar também a vida de outras pessoas. Amém, gente? Deus abençoe, Esther, você é maravilhosa. Deus abençoe vocês. Beijo, Viviane, beijo, Milene. Foi um prazer ter vocês aqui, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.